A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos jovens, que tem o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a lição 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. A oração nos ajuda a nos tornarmos um com o Pai e ter o tipo de relação que Jesus tinha com ele. A Bíblia está cheia de histórias que ilustram o desejo de Deus de ter uma relação íntima com o seu povo, e qualquer relação próxima envolve comunicação. Quando duas pessoas não têm contato uma com a outra, seu relacionamento nunca avançará. E como a oração é simplesmente uma conversa com Deus, é como o conhecemos. Quando entramos em sua presença, toda pretensão se foi. Não há mais nada a esconder, porque ele vê tudo e sabe tudo. A oração, juntamente com o jejum, nos humilha, porque à medida que passamos tempo com ele, percebemos o quão poderoso, capaz e bom Deus é e o quanto precisamos dele. O texto principal diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. O resumo da lição: ore e jejue, até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Os objetivos da lição é afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade, saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem, compreender a importância do jejum aliado à oração. O texto bíblico base dessa aula é Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante, tá? E comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a oração como termômetro da espiritualidade. Subtópico 1, a oração é uma prática de sinceridade. Quando Jesus falou de um hipócrita nesse contexto, ele apontou para um auto-engano. Quando nos enganamos ao pensar que nossa vida de oração é direcionada a Deus, quando na realidade estamos procurando o louvor daqueles ao nosso redor e usamos frases vazias. Judeus, durante esse tempo, estavam orando para que outros pudessem ver e ouvir a sua piedade. Se desejamos que outros nos vejam como espirituais, recebemos seus louvores e perdemos a comunhão de Deus. Como resultado, nossa oração se torna hipócrita, porque não nos atrai para a comunhão com Deus, e sim com nós mesmos. No final, a oração hipócrita só fere nossa espiritualidade e nos afasta de nossa relação com Deus. Isso também se estende às palavras que usamos quando oramos. Os judeus acreditavam que eles seriam ouvidos por falar muitas palavras. Na realidade, não há necessidade de nos repetirmos com frases vazias, repetições desnecessárias, ou preenchimento de silêncio com citações religiosas, porque Deus já sabe do que precisamos. Oração é sobre guardar o apelo egoísta do nosso velho eu e colocar na abstinência altruísta de uma nova vida. Nossa vida de oração deve nos fazer nos retirar e nos conectar com Deus, não atrair os outros para o apelo da nossa justiça. Da mesma forma, nossas palavras devem ser pensativas, não sem sentido. Subtópico 2, a oração é um convite para seguir a Jesus. A oração nos faz mais parecido com Jesus. Se olharmos para a vida de Jesus, vemos que ele orou com os outros, por outros e por conta
própria também. Era uma parte fundamental de como ele se aproximava a cada dia e a cada decisão, recuando fielmente para passar tempo com seu Pai. Claramente a oração era importante para Jesus, era sua linha de vida, sua conexão com o Pai Celestial. Ele o equipou para as batalhas que ele estava prestes a enfrentar. Manteve viva a relação íntima que o sustentava, e isso revelou a ele os desejos e a direção de Deus. Se o objetivo de um cristão é se tornar mais como Jesus, esse processo deve incluir imitar suas ações e viver suas palavras. Enquanto oramos, nos tornaremos mais como Jesus e descobriremos que a oração nos muda. Subtópico 3. Ore mais, negocie menos. Quando nós, pecadores, tentamos abrir a boca para orar, o que normalmente acontece é o seguinte: em vez de adoração e ação de graça, sai uma confissão a Deus de nossa própria grandeza e realizações. É assim porque nossa língua e boca estão revestidas com a cinza suja do pecado. Mas fica pior. Em vez de pedidos piedosos de misericórdia e pedidos de graça, normalmente tentamos negociar com Deus através da oração. Isso mesmo. Criamos um sistema de troca, onde tentamos trocar o favor de Deus por nossas obras. Infelizmente, quando usamos a oração como um meio de negociar e negociar com Deus, a oração se torna nada mais do que uma ferramenta de nossa incredulidade. Sim, isso é certo. Você e eu usaremos a oração para ajudar nossas próprias tentativas de arrancar das mãos de Deus a resposta que queremos, em vez dos dons que nosso bom Pai Celestial nos daria. Se ficarmos descontrolados, a oração se torna uma arma contra Deus também. Torna-se uma maneira de usarmos nossas exigências a Deus, onde tentamos forçar a mão de Deus a agir de acordo com a nossa vontade. Se não seguirmos o caminho da barganha ou usar a oração como arma, então há uma chance de que possamos transformar a oração em uma produção teatral, onde fazemos um grande show de nossas orações, esperando que outras pessoas reconheçam nossos superpoderes espirituais. A oração, então, é a voz da fé, a fé dos fiéis que grita: Senhor, que seja feita a sua vontade. Pense, orar não é uma arma, mas um remédio aos corações feridos. Ponto importante, a oração expõe quem nós somos, frágeis, ignorantes e dependentes. Tópico 2, aprendendo a orar com Jesus. Subtópico 1, o que não é o Pai Nosso. Quando olhamos para a Bíblia, há um belo guia que Jesus usa para nos ensinar a orar. A oração do nosso Senhor também é uma estrutura de como devemos orar. Jesus usou isso para nos ensinar como falar com Deus, nosso Pai. Sabia que ele não nos pediu para repetir essa oração, nem as mesmas palavras que devemos usar, mas sim ele disse que para seguir esse padrão depois dessa maneira? O que quero dizer é que é mais uma estrutura de como devemos orar. A oração cristã é a nossa maneira de nos comunicarmos com Deus. Assim como uma criança fala e ouve seu pai, a oração é como nós, como cristãos e filhos de Deus, conversando com Ele. É por isso que a oração é a forma mais íntima de comunicação que nos conecta diretamente a Deus em um nível pessoal. Orar a Deus é simples. Tudo que você realmente tem de fazer é falar com Ele com o coração aberto e genuíno. E a Bíblia também deixa claro que a oração é realmente muito simples. Se invocarmos o nome do Senhor e viermos a Ele em oração, Deus nos ouve. A oração é livremente dada a nós por Deus e por isso
que precisamos entender a importância da oração. Subtópico 2, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Dentro da oração do Pai Nosso, existem 7 passos que podemos aprender com a oração do Senhor. É a declaração da identidade de Deus. Nós temos que declarar e reconhecer o lugar legítimo de Deus como nosso Pai. Nós temos que louvar a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele fez por nós. Reconhecer que a vontade de Deus a Ele e Ele está no controle de nossas vidas. Esta é uma das maiores formas de submissão. Perguntar em nome de Deus as coisas que precisamos, como força, orientação e sabedoria para superar qualquer circunstância que possamos enfrentar. Devemos sempre também confessar nossos pecados para que possamos receber o perdão de Deus. Oração de cura e libertação. Nós podemos pedir proteção a Deus e que Ele nos ajude a superar nossos pecados, para nos tirar das tentações de Satanás, para que possamos alcançar a cura. Quando glorificamos o nome de Deus, estamos trazendo-lhe honra e Ele se deleita com isso. Subtópico 3. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Perdão sempre soa mais fácil no papel, não é? Afinal, podemos olhar para exemplos em toda a Bíblia de pessoas perdoando umas às outras e colher grandes inspirações dela. José, por exemplo, perdoou seus irmãos por vendê-lo à escravidão. Daniel e Jesus mostraram amor aos seus inimigos nesse último caso, até ao ponto da morte. Então, como perdoarmos alguém enquanto ainda consertamos um coração partido? Podemos levantar uma oração por perdão quando parece que a pessoa que nos machucou tirou todas as nossas palavras? Olhe comigo nos versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo, de todos os pedidos nesta oração, esse é o pedido. Esse é o pedido em 2 partes, que Jesus tira mais tempo para enfatizar, para esclarecer. Ouça como ele faz isso no verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens em suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, note a relação entre os dois versículos. A segunda parte do versículo 15 simplesmente faz o mesmo ponto que a primeira, apenas expressa negativamente. Se você perdoar os outros, Deus vai perdoar você. Se você não perdoar os outros, Deus não vai perdoá-lo. Ouvimos algo semelhante a isso anteriormente no Sermão do Monte. Ouça novamente. Um dos consolos do reino de Jesus deu à multidão e aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, versículo 7. Ele declarou: bem-aventurados misericordiosos, pois receberão misericórdia. Agora, em certo sentido, não há nada complicado nossas ideias. Ao esclarecer o versículo 12, Jesus não poderia ser mais claro nos versículos 14 e 15. O perdão é a prioridade de Deus para você e através de você. Jesus até se repete no versículo 15, só para que não haja confusão sobre o ponto que ele está fazendo. Quando queremos experimentar o perdão de Deus, então realmente ajuda a oferecer também perdão. A prática de perdoar outras pessoas pelas dores que elas nos machucaram, uma das formas mais eficazes de experimentar ser perdoado pelas maneiras pelas quais ferimos os outros e tornar menos provável que cometeremos os mesmos erros novamente. Pense, nunca faça da oração um protocolo religioso para a sua ambição. Ponto importante: quem não perdoa não ora. Quem não ora não é cristão. Tópico 3. A importância do jejum. Subtópico 1. A naturalidade da adoração, o jejum.
Jesus nos alertou contra a hipocrisia e no jejum e nos chamou a nos preocuparmos com o jejum pela glória de Deus e não com o dos homens. A Bíblia também dá instruções sobre atitudes e abordagem que devemos ter no jejum. Jesus alertou sobre o jejum hipócrita, tentando se exibir ou fazer os outros sentirem pena de nós. No tempo de Jesus, fazia parte da sua sociedade da época ser visto pelos homens, cobrir o rosto com coisas brancas, colocar cinzas em suas cabeças. Em vez disso, não devemos parecer aos homens e estar em jejum, mas para seu Pai que está no lugar secreto. Em vez de tentar apenas parecer tristes, esses hipócritas deveriam ter ficado tristes com sua própria falência espiritual e deveriam ter se arrependido do seu orgulho pecaminoso. Eles também deveriam ter sabido melhor, porque as escrituras do Antigo Testamento alertavam sobre tal jejum insincero. O Senhor quer uma coisa interior que você normalmente faz. Penteia o cabelo, escova os dentes, algo normal. Então, quando jejuarmos, faremos isso para nos humilharmos diante de Deus e nos aproximarmos dele. Sermos normais, agimos normalmente. O jejum nunca deve ser feito para mostrar a nossa justiça para outras pessoas. Subtópico 2, o jejum como prática libertadora. Quando a Bíblia se refere ao jejum, refere-se à abstenção de alimentos e bebidas por um período específico de tempo. O dia da expiação, por exemplo, estabelece o precedente para um período de 24 horas. O jejum foi projetado para nos humilhar e nos ajudar a nos aproximarmos de Deus. Não é uma forma de penitência ou uma maneira de alcançar o favor com Deus através do sofrimento autoimposto. Isso lembra os discípulos que foram incapazes de expulsar um demônio de um menino. Jesus os repreendeu por sua falta de fé e então expulsou o demônio. Mais tarde, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que não poderiam expulsá-lo, ele respondeu: esse tipo não pode ser expulso por nada além de oração e jejum. Oração e jejum são ferramentas fundamentais para superar o diabo e seus servos e a tentação. O jejum é uma arma poderosa. Subtópico 3, as consequências abençoadoras do jejum. Jejum é um ato deliberado. Negamos nossa natureza carnal para realizar os desejos de Deus. O que Ele quer por nossas vidas pode ser encontrado através de jejum e orações. Nosso espírito e alma experimentam alegria por causa do jejum. É uma decisão mortificar a nossa carne para cumprir as coisas maiores de um Deus poderoso. Jejum não é uma moeda de troca. Não espere que o jejum e a oração lhe dê resultados imediatos. Não é um acordo de dar e aceitar. Requer imensa paciência, desejo e uma forte vontade de realizar com sucesso um ato de jejum e oração. Você pode nem sempre ter uma resposta imediata para todas as suas orações. Muitas pessoas acreditam que Deus ouve as pessoas que abandonam o que ele mantém como importante e se concentram nele. Claro que Deus ouve todo tipo de oração, com ou sem jejum, mas se há possibilidade de alcançar uma devoção mais focada em relação ao Senhor, então por que não? Pense, a adoração não compactua com a exibição. Jejue, seja humilde. Ponto importante, faça do jejum um instante de intensa comunhão com Deus. Para concluir, quando você desiste da comida e se concentra em orar a Deus, você está depositando sua total confiança em Deus. Nosso corpo precisa de comida para sobreviver. Quando você desiste da comida, você está privando o seu corpo de uma necessidade essencial. Mas quando você
jejua e ora antes de ter a crença inerente em Deus para encher seu espírito e alma com seu alimento, é nesse momento que você percebe o quanto precisa e deseja o poder supremo. Para você que chegou até o final desse vídeo, Deus abençoe você e o seu ministério. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.